Quanto mais jogos de tiro, mais crianças violentas matando outras crianças. Boa relação, né? Mas e se eu te falasse de um fato de que nos anos em que mais lançaram filmes do Nicolas Cage, nesses mesmos anos mais pessoas morreram afogadas? Daria pra falar então que se o Nicolas Cage parar de fazer filme, para de morrer gente afogada? Pois muito bem, nesse vídeo vamos falar sobre falácias. Fica até o final do vídeo que você vai entender. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar sobre o caso da HBO, o caso daquele documentário, que acabou resvalando num grande criador de conteúdo aqui da internet, né, o Cord, mas principalmente nesse vídeo vamos falar sobre falácias, o uso daquele argumento enganoso ou daquele argumento que apresenta um erro de lógica, falácia. Eu recomendo inclusive que você preste atenção nesse vídeo porque as falácias dominaram a internet. Hoje em dia, onde todo mundo quer pagar de pseudo-intelectual, quer chegar na internet e falar eu sei tal coisa porque eu tô refutando o cara, o mais comum é que alguém utilize uma falácia. Falácia de falsa causalidade, falácia argumento ad hominem, falácia da generalização apressada, enfim, as pessoas hoje em dia não pensam, não argumentam corretamente, mas partem para argumentos falaciosos. Assim como você dizer que quanto mais jogos de videogame tiver, mais pessoas, mais crianças, porque afinal de contas a criança joga o jogo, então vai ter mais criança matando criança. Como se antes dos jogos, antes dos games, nunca tivesse tido massacre, nunca tivesse tido atentado, as pessoas não fossem violentas, né? Só depois que lança o Atari que começa a Segunda Guerra Mundial. Confia. Mas então vamos entender do que é que se trata essa treta, do que é que se trata essa polêmica, que inclusive acabou resvalando e prejudicando a imagem de um grande criador de conteúdo aqui na internet, o YouTuber Cord. Então vamos entender aqui, vamos recapitular. Acontece que recentemente a HBO lançou um documentário intitulado Massacre na Escola, a tragédia das meninas do Realengo, que justamente fala sobre o massacre ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira, localizado no bairro do Realengo, no município do Rio de Janeiro. O atentado aconteceu em 7 de abril de 2011, onde um homem armado invadiu a escola e começou a disparar contra os alunos, em sua maioria meninas. No total, 12 estudantes foram mortos e 22 ficaram feridos. Foi um caso muito triste, um caso chocante. Até hoje é um caso que gera muita lembrança, muita dor para as pessoas. E ainda hoje são feitas muitas produções sobre esse evento, né? Como por exemplo o livro O Pior Dia de Todos, que é uma espécie de ficção jornalística, enfim, de literatura jornalística, para falar como seria a vida de uma personagem que estava lá naquele dia. E nós temos também outras produções, como por exemplo o documentário feito pela HBO, para falar do massacre que ocorreu em Realengo. E obviamente essas peças, documentários, livros, são obras importantes para entender melhor o caso e não deixar que as vítimas sejam esquecidas. Porém, o que aconteceu nos últimos dias é que a HBO, nesse documentário, trouxe uma abordagem um pouco controversa, vamos dizer assim. Isso aconteceu em um dos episódios desse documentário. O que aconteceu é que lá no terceiro episódio da série, eles trouxeram a alegação de que videogames teriam de alguma forma influenciado no massacre do Realengo. Eles citam inclusive o YouTuber Cord, um dos maiores YouTubers de games do Brasil. O documentário cita o canal de Cord como sendo um prato cheio para os aliciadores de menores, devido a um suposto conteúdo inapropriado que estaria no canal do YouTuber Cord. Essa alegação, inclusive, se baseia num vídeo onde Cord comenta sobre um jogo de terror chamado Five Nights at Freddy's, insinuando uma relação entre o jogo e o massacre real ocorrido em uma lanchonete nos Estados Unidos, o que obviamente não há nenhuma ligação direta. E é sempre importante que vocês vejam essas obras, documentários, livros, peças jornalísticas que falem sobre eventos reais com um filtro lógico, porque as pessoas por trás desses documentários, dessas obras, muitas vezes têm interesses políticos. A pessoa camufla aquele interesse político dela, com a imagem de que ela quer falar sobre algo. Eu quero alertar as pessoas. Então, quer dizer, o sujeito chega lá na frente da câmera no documentário com a seguinte prerrogativa: eu quero alertar as pessoas sobre o perigo de deixar crianças consumindo jogos de videogame na internet, porque isso é o que vai salvar a segurança das crianças. Mas o sujeito não fala que, na verdade, ele é praticamente ali um cabide eleitoral, porque ele já tem toda uma representação política na internet, ele está vindo com militância, ele está pretendendo se eleger, ele está pretendendo ter uma carreira política. Então, quer dizer, toda essa parte o sujeito omite, tá certo? Ele não deixa claro para você que ele vai trazer ali uma militância política, uma militância ideológico, que vai mentir mais que vendedor de geladeira usada, e começa ali com uma desculpa de que não, eu quero falar sobre a segurança das crianças. Então tomem muito cuidado, sempre vejam essas situações aí
com um filtro lógico, beleza? Obviamente é muito mais fácil identificar uma falácia como essas aqui do documentário da HBO quando você compreende melhor sobre a estrutura narrativa, argumentativa e falaciosa. Do jeito que eu estou explicando aqui nesse vídeo, tá certo? Mas se você quiser ver mais explicações e conteúdo extra, basta se tornar agora um membro do canal Metaforando. Você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para que eu traga sempre mais vídeos falando sobre argumentação, sobre lógica, sobre falácia, mas principalmente para você ter acesso a um conteúdo extra que mais ninguém pode ter aqui no canal, apenas os membros. Se você quer ver mais sobre esse conteúdo que eu estou falando, sobre retórica, argumentação e lógica, e ainda me ajudar a trazer mais conteúdos assim aqui para o canal, clique aqui em tornar-se membro, veja as nossas opções disponíveis e torne-se hoje um apoiador do canal Metaforando, tá certo? Vamos continuar para o nosso vídeo. E esse documentário também traz uma falácia de generalização infundada, incluindo jogadores e produtores de conteúdo sobre videogames na mesma categoria dos extremistas atuantes em fóruns online, como ocorreu no caso do Realengo. Essa generalização descontextualiza o tema central do episódio, que é justamente a atuação dos extremistas em fóruns online e difama de maneira injusta aqueles que se dedicam ao entretenimento e à criação de conteúdo relacionado a jogos eletrônicos. Então, quando coloca em pé de igualdade os extremistas em fóruns sobre jogos eletrônicos e os produtores de conteúdo, como se eles tivessem a mesma prática, os mesmos fins, essa generalização acaba gerando essa difamação, enfim, acaba prejudicando injustamente pessoas como o Cor. E vale sempre a pena lembrar, né, como que a gente quebra uma falácia de generalização apressada ou de generalização infundada. Basta apresentar ali um argumento a contrário, tá certo? Quando você vai levantar uma situação, uma evidência que contraria aquela hipótese. Então, quando eu falo, por exemplo, que todos os extremistas de fóruns online sobre games e todos os produtores de conteúdo sobre games estão na mesma esfera, basta apresentar um argumento contrário que quebra essa hipótese. Vamos supor que você venha com a seguinte premissa: todos os cientistas falam que microexpressões faciais são pseudociência. Um exemplo, você fez uma generalização. Para quebrar essa generalização é muito simples. Basta mostrar um artigo ou um cientista ou um grupo de cientistas que discorde disso. E, obviamente, isso já existe, né? Existe um artigo chamado What Scientists Who Study Emotion Agree About, que foi feito ali com pesquisadores, com cientistas na área das emoções, e mais de 80% dos pesquisadores, nesse estudo, ao serem entrevistados, concordaram que existem, sim, sinais universais para identificar a emoção, como, por exemplo, expressão facial, a voz, enfim, tonalidade vocal. Então, quando você levanta isso, você acabou de quebrar essa generalização, você acabou de quebrar essa teoria, essa hipótese de que todos os cientistas dizem que microexpressão facial não é ciência. Tipo assim, você acabou de quebrar essa hipótese levantando um argumento contrário, tá certo? Mas então vamos apresentar aqui as falácias do documentário da HBO, tá certo? O primeiro ponto, na verdade, não é uma falácia, é uma incongruência, é a omissão cronológica dos fatos. Preste bem atenção nisso aqui. O primeiro ponto a ser destacado é que o canal do youtuber Cord, citado nominalmente no documentário, sequer existia na época do massacre do Realengo. Ou seja, além de desviar da temática do documentário, eles fazem uma grave acusação a uma pessoa que sequer produzia conteúdo naquela época e, portanto, não teria como ser relacionada ao crime em questão. E como já é descrito ali em Telling Lies, enfim, vários clássicos do estudo da desonestidade, omitir um fato que seria importante, né, que mudaria a percepção do público, é sim um indício de desonestidade. Então, por exemplo, eu falo para você, não, pessoas que fazem jogos, né, canais de jogos, é por conta dessas pessoas que tem, por exemplo, tem o canal do Zezinho. O canal do Zezinho, né, ele influencia, ó, só tem criança no canal dele. Uma criança dessa vai pegar em arma, vai ter o massacre do Realengo. Por exemplo, tem aqui o canal do Zezinho, né, tem o massacre do Realengo. Quando eu começo a citar isso aqui, parece que uma coisa está muito perto da outra. Aí você vai lá e fala, mas calma aí, o canal do Zezinho nem existia na época do massacre do Realengo. Essa informação muda a opinião do público. O público olha e fala, tá, pode até ser que a questão dos games, da violência, tem uma relação com o massacre do Realengo, mas o canal do Zezinho não tem relação nenhuma com isso. Tá vendo como essa omissão ela é um grande indicador de desonestidade, de conduta desonesta? Segundo ponto, a associação infundada entre o conteúdo de jogos de videogame e eventos reais. O documentário sugere erroneamente uma ligação causal entre os jogos de videogame e o massacre do Realengo, ignorando obviamente a falta de evidências que comprovem tal relação e a complexidade de todos os fatores que contribuem para esses eventos. Não é simplesmente como se alguém começasse a jogar jogos e a pessoa do nada passasse a matar. Quando eu vou lá e falo, olha, existem jogos de videogame, logo por conta dos jogos pessoas morrem. Olha, por conta do canal do Metaforando, as pessoas passam a xingar mais os outros, as figuras públicas do canal dele. Basta ver, ele falou da Luísa Sonza, xingaram a Luísa Sonza.
O nome disso é falácia de falsa casualidade, né? Mais uma vez, basta você apresentar pontos paralelos que refutem essa ligação, que inclusive não existe, né? É uma ligação falaciosa. Bastaria falar, por exemplo, no caso do Metaforando. Antes do Metaforando, ninguém xingava então os famosos. Nunca. Não existiam tabloides de notícia, sites de fofoca. E após o Metaforando ser criado, não existem canais de mídia, jornais como, por exemplo, Metrópolis, que tem muito mais alcance que o Metaforando e usa uma linguagem muito mais agressiva que o Metaforando. O Metaforando vai lá e fala, olha pessoal, por favor, não xinguem as pessoas. Então não existe um Metrópolis com mais alcance, com uma linguagem mais agressiva, que esse sim poderia estar xingando a figura pública, o famoso ali. E no caso da relação de videogames com pessoas que são violentas é a mesma coisa. Quer dizer que antes do videogame não existia violência. Quer dizer que antes do videogame crianças não morriam, não existiam massacres, não existiam atentados. Então, obviamente, o problema não está no videogame. Da mesma forma que o problema não está no canal Metaforando, da galera xingar os outros na rua, enfim. São exemplos de falácia da falsa casualidade, mas vou dar um exemplo melhor ainda pra você ver como que esse argumento ele é horrível. Tô mostrando aqui na tela pra vocês um gráfico. Esse gráfico, inclusive, é comentado no livro Como Mentir com Estatísticas. Esse gráfico, então, mostra o número de pessoas que morreram afogadas em piscinas num determinado ano e a quantidade de filmes que o Nicolas Cage apareceu naquele mesmo ano. Vocês conseguem perceber que justamente naquele ano, onde o Nicolas Cage mais apareceu, mais fez filmes, foi justamente o ano onde as pessoas mais morreram afogadas? Pela falácia de causalidade, eu falaria assim, olha, nos anos que o Nicolas Cage mais faz filmes, é os anos que mais morre gente. Suspeito isso, não? Tá vendo como é um argumento idiota, o argumento da falsa causalidade? É um argumento muito burro, enfim, é uma falácia, não é? E se você concorda, então, que nos anos que o Nicolas Cage fez filme, mais pessoas morreram afogadas, existe uma ligação entre isso, você vai dizer, bom, então o Nicolas Cage tem que parar de fazer filme. Do mesmo jeito que você vai falar, bom, então tem que parar de existir jogo de tiro, bom, então tem que parar de existir o Metaforando e as pessoas não vão mais xingar famoso na rua. Pelo amor de Deus, cara. Quer ser burro, seja. Mas pelo menos seja burro de uma forma mais estruturada, né? Mais disfarçada, porque usar um argumento desse é ser burro num nível assim, é pior que o burro que puxa a charrete. O cara precisa comer alfafa, parar de comer comida. O terceiro erro ali no documentário da HBO é a generalização apressada. Novamente é uma outra falácia, a falácia de generalização apressada, ou também chamada de generalização injusta, feita sobre jogadores, tá certo? Os jogadores dos games, que acabam sendo algumas vezes violentos, ou podem ser violentos, enfim, também jogadores que não são, mas enfim, eles fazem uma relação entre jogadores e produtores de conteúdo de game, como se fosse a mesma coisa. O documentário então apresenta essa generalização de forma muito imprudente, ao incluir jogadores e produtores de conteúdo de videogames na mesma categoria dos extremistas atuantes em fóruns online, como se fosse tudo a mesma coisa. O cara que joga, o cara que produz e o cara que é extremista, essa galera é igual. Esse é o tipo de falácia de generalização apressada na qual são utilizadas informações verdadeiras e generalizadas para chegar a uma conclusão falsa. Nesse caso, por exemplo, algumas pessoas em fóruns extremistas jogam videogame, logo todas que jogam videogame são extremistas. Consegue perceber como isso é falacioso? Eu vou lá e pego algumas situações que são parcialmente verdadeiras para generalizar para toda uma classe de pessoas. Por exemplo, um amigo meu estava gripado, chupou um picolé e ficou bom. Um outro amigo também estava gripado, que eu conheço uma vez, também teve um cara lá, ele chupou um picolé e ficou bom. Logo, chupar sorvete é a cura para gripe. Não faz sentido, né? Pois é, esse é um nível da falácia de generalização apressada. No caso da HBO, quando eles falam assim, fulanos em jogos, em fóruns extremistas, são agressivos. Logo, todo mundo que joga aquele jogo, que produz conteúdo sobre aquele jogo também é agressivo. Voltando para falar sobre isso, então, o que a gente pode dizer? Os videogames são uma forma de entretenimento, diversão e até mesmo conexão entre as pessoas, né? Você se junta para jogar com seu amigo. Eu, por exemplo, gosto de mostrar os jogos que eu jogo para minha esposa, para meu pai, para meu irmão, enfim. Colocar a responsabilidade dos crimes como massacre do realengo exclusivamente nos jogos ignora completamente a realidade e a complexidade por trás desse tipo de crime e perpetua estereótipos injustos sobre os jogadores de jogos. Para compreender e abordar adequadamente as questões da violência, é crucial considerar uma variedade de fatores e não recorrer a explicações simplistas que não refletem a verdadeira complexidade. Essa é a melhor forma de responder essa falácia de generalização apressada, tá certo? Pois muito bem, essa foi então a minha opinião, alguns pontos que eu coloquei aqui, achei válido, enfim, colocar os pontos, conteúdos falaciosos, alguns erros de coerência lógica sobre a argumentação, mas eu quero saber de você. O que é que você acha dessa teoria que está sendo defendida aí pelo documentário, de que os games se relacionam com a violência? Você acha que isso faz sentido? Coloca aqui nos comentários, por favor, eu quero saber a tua opinião. E por favor, curta esse vídeo também, que você me ajuda a trazer mais conteúdos sobre retórica, sobre argumentação, sobre lógica, como esse aqui também. Curta e compartilha esse vídeo também, principalmente com aquela pessoa que você conhece que quer defender a ideia de que os games têm a ver com violência, ou aquela pessoa que quer mostrar que os games não têm relação com violência, mas não sabe muito bem como defender, como explicar isso. Manda esse vídeo para essa pessoa que vai ajudar bastante ela, tá certo? Por fim, eu peço que você veja aqui sobre como se tornar membro do canal Metaforando para ter acesso a mais conteúdos exclusivos, né, conteúdos extras, e também a me ajudar a continuar trazendo esse conteúdo para você, tá certo? Não se esqueça também de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e eu te vejo por aí no próximo vídeo. Valeu, até mais!